Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Vamos começar agora o nosso painel falando das consequências da pandemia, especificamente no direito previdenciário. Estou ao lado dos colegas Alexandre, doutor Leandro, doutora Gisele. Permita-me lhe apresentar os colegas que irão me suceder. Doutor Alexandre é secretário-geral da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, sócio-diretor da Batista e Vasconcelos Advogados, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, especialização em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Gisele Cravin Chinchim é advogada, conselheira estadual da OAB de Santa Catarina, coordenadora geral e adjunta das comissões da OAB de Santa Catarina, diretora de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, especialista em Direito Previdenciário e Gestão de Previdência Privada e membro da Comissão Nacional de Direito Previdenciário. Dr. Leandro Murilo Pereira é advogado, possui graduação em Direito pela Faculdade Estácio Radial Curitiba, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Privado, e é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná, também membro da nossa Comissão Nacional de Direito Previdenciário. Gente, serei breve em minhas considerações, até para deixar o espaço para vocês que terão uma conotação mais prática, técnica sobre o assunto. Eu queria ter esse espaço para comunicar aos colegas e falar um pouco, e o Leandro está presente também, Alexandre e Gisele, que participaram, né, e participam efetivamente para que esse se torne efetivo, que é o projeto para a expansão do atendimento prioritário da Advocacia Nacional. Hoje, recebemos em diversos grupos, né, de redes sociais, WhatsApps, que a Agência da Previdência Social irá abrir de forma gradativa, mas o atendimento físico será, em tese, acontecerá no dia 24 de agosto. E é aí de onde toda essa discussão acontece sobre a expansão do atendimento do advogado nas agências do INSS, seja na modalidade física, seja na modalidade por videoconferência. E aí todo esse debate surgiu em virtude da preocupação que esta Comissão Nacional tem para com os advogados, previdenciaristas e sua exposição. Especificamente a advocacia do interior, que não tem um atendimento por parte do INSS ou pela seccional na sua modalidade presencial. Porque se vem a pergunta, ok, o INSS vai abrir, como é que você fará esse atendimento, né? Como se destinará o atendimento à advocacia nas agências? E se deparamos hoje com uma decisão de uma ação civil pública que nos garante o atendimento prioritário nas agências do INSS. Porém, e isso é bom salientar a todos os advogados que nos assistem, que o atendimento prioritário da advocacia ela só acontece nas agências do INSS que tem mais de 10 servidores. Para você ter noção, São Paulo tem, das 1.600 agências nacionais, 240 agências localizam-se na capital, né, no estado de São Paulo e capital, São Paulo. Né, quase mais de 10% das agências estão no estado de São Paulo. E para você ter noção, no estado de São Paulo, apenas 18 agências têm condições de atender o advogado na modalidade presencial. Então, das 1.600 agências, por volta aproximadamente 283 agências no Brasil têm mais de 10 servidores.
Consecutivamente, apenas essas agências poderiam, em tese, atender o advogado na modalidade presencial e prioritária, conforme determina a decisão na ACP, que nos garante tal direito. E aí que vem a preocupação: as agências irão abrir na modalidade de acordo com a Organização Mundial de Saúde, com os cuidados que impõe o Ministério da Saúde, e isso vai dificultar o acesso pelo advogado às agências, uma vez que quase a totalidade de todas as agências do Brasil não poderão atender o advogado respeitando a decisão da ação civil pública, uma vez que elas terão menos de 10 servidores, como eu já tinha mencionado. Vamos dizer que hoje as agências do INSS abrissem em sua plenitude com os servidores que hoje ela tem. Apenas 10% delas no Brasil poderiam atender este requisito e deixaríamos de fora grande parte da advocacia nacional que se deslocariam à agência e lá teriam que se submeter a uma fila comum, uma fila única, externa, né, exposta a todo tipo de intempéries, de doenças, e a Comissão Nacional, o Conselho Federal, a OAB Nacional, com essa preocupação, começou um debate que visa expandir a modalidade de atendimento a todos os advogados do Brasil. E permita-me dividir ela em duas, apesar de termos em discussão várias outras modalidades de atendimento, que seria a modalidade por vídeo, pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, porém, duas são especiais e merecem a atenção devida. É o atendimento presencial, na qual as seccionais de todo o país, em especial as capitais, no primeiro momento, teriam em seu quadro um servidor do INSS disponibilizado pela autarquia para atender exclusivamente ao advogado. Então, as seccionais teriam esse atendimento em um primeiro momento, mas não existe óbice para que a gente crie a modalidade de atendimento presencial nas subseções ou aonde as seccionais, porventura, teriam capacidade de demandar ali um espaço físico e, lógico, com a anuência da gerência executiva, pois é ela que vai disponibilizar dos seus quadros o servidor para atender o advogado prioritariamente, exclusivamente e fisicamente. Então, esse seria o atendimento essa seria a modalidade que atendeu o advogado no momento que a agência do INSS ou o INSS voltasse a funcionar, para que tiremos o advogado das agências da Previdência Social e este tivesse um atendimento mais urbano, né? Não exposto a todo tipo de intempéries, que esse seria submetido em uma agência física do INSS, com todos os segurados da Previdência Social. A OAB tendo cuidado, lógico, com a advocacia nacional. O segundo ponto, que penso eu seja o mais importante, uma vez que esse atende, sim, atende à advocacia e, sim, respeita as prerrogativas profissionais do advogado, que é a modalidade por videoconferência, porque a modalidade por videoconferência é que garante a todos os advogados do Brasil, independente do seu domicílio, o atendimento aonde ele não poderá ser suprido ali pela plataforma INSS Digital, plataforma essa também construída na parceria de todos os membros da Comissão Nacional, na época da presidência do Renato Vieira e anterior Renato Vieira, Leonardo, o Antônio Stefanuto e Leonardo Gadelha, colega da Paraíba. E conseguimos fomentar o INSS Digital, criar o INSS Digital, para que esse atendesse o advogado de dentro do seu escritório. Porém, existe características, né, que o INSS ainda não consegue suportar, e essa só pode ser suprida pelo atendimento presencial. E queremos criar o atendimento presencial, vamos dizer assim, na modalidade videoconferência, para que os advogados dos 5.570 municípios do Brasil sejam atendidos, e não só os advogados que tenham
uma seccional ou uma agência física do INSS. E isso é bom salientar. O advogado continuará a ter o atendimento pelo INSS, porém, eles terão que ir para a fila comum. Mas é o que eu gosto de lembrar, Leandro, Alexandre e Gisela, que nós não temos garantido hoje esse atendimento em virtude do número de servidores nas agências do INSS. Então, a gente tem que pensar na frente, pensando na frente, modelar o sistema e atender a advocacia. E seria essa modalidade de expansão, o atendimento por videoconferência, aonde o advogado, de qualquer lugar, desde que esse tenha uma internet de média e boa qualidade, para poder exercer sua profissão e, assim, efetivamente ter suas prerrogativas garantidas. E estamos construindo, lógico, que respeitando as características e as peculiaridades de cada seccional, como foi o Estado de São Paulo, levantamos isso em São Paulo, tivemos reunião com o superintendente do Estado de São Paulo, da Previdência, do INSS, com o atual presidente, Caio Augusto, que de pronto foi muito solícito e sensível à demanda, em conjunto com o Sodero, o presidente da Comissão Nacional, com o presidente do INSS e as demais autoridades do INSS para atender o Estado de São Paulo, que é um país dentro de outro país. A gente tem que realmente se adaptar ao Estado de São Paulo, mas conseguimos achar medidas para o caso em concreto, o Estado de São Paulo, para que a advocacia de São Paulo seja contemplada com essa ferramenta e a gente não precise que esse advogado se desloque a uma agência física do INSS e desempenhe o seu trabalho dentro do seu escritório, do conforto do seu escritório, do conforto do seu lar. Ele vai ter essa alternativa. E, principalmente, o advogado do interior, o advogado do Brasil. O Brasil é um país continental em que grande número dos municípios se localizam no interior, né, e não tem agência da Previdência Social e não tem sucursais da OAB. E a gente tem que ter esse cuidado, em especial com esse grande número de advogados que atuam no interior do Brasil, né, dos Brasis, vamos dizer assim, para que esses possa realizar da melhor forma o seu mistério, seu munus, que é a advocacia, e assim ter suas prerrogativas respeitadas de fato. Não adianta ter atendimento prioritário se o INSS está fechado, não adianta ter atendimento prioritário se as agências do INSS não podem cumprir tal requisito. É brigar 0 por 0. Nós precisamos avançar, o mundo mudou. Tudo mudou. Estamos fazendo o maior congresso de direito do mundo, o maior congresso digital de direito do planeta por videoconferência. E hoje a modalidade vai ser essa, vai ser por videoconferência. O casamento perfeito entre o INSS digital, o atendimento por videoconferência, as plataformas de videoconferência, o INSS digital. Então, de 2015, 2016 para cá, onde confeccionamos o INSS digital, as coisas já evoluíram. E nós, advogados, precisamos evoluir também. E a modalidade de videoconferência seria o ideal nesse primeiro momento. Lógico que vamos evoluir com a plataforma, mas precisamos, nesse momento em especial, que envolve a pandemia, ter um cuidado para com a advocacia nacional, para que esse não se exponha, não passe a se expor ao se deslocar uma agência física do INSS e que não se desloque, né, vários quilômetros para procurar uma agência do INSS, que esta não teria como lhe atender na modalidade prioritária, não teria como em virtude dos requisitos que eu já falei agora há pouco. Então, queridos amigos, era essa a minha mensagem, era esta a minha palavra para com a Advocacia Previdenciária Nacional, que esta comissão continua atuando com os cuidados devidos, mas sempre priorizando o jurisdicionado e, em especial, a Advocacia Previdenciária Nacional. Espero ter contribuído, espero continuar contribuindo e evoluindo para que a advocacia consiga exercer sua profissão da melhor forma possível. Então, passo a palavra aos colegas que eu já apresentei no início e passo a palavra ao colega Leandro, que vai me suceder,
conforme cerimonial. Depois o colega... Não, desculpa o equívoco, o colega Alexandre Vasconcelos, conforme cerimonial. Depois passo a palavra ao colega Leandro e Gisele Cravichinchi. Alexandre, obrigado pela tua presença, obrigado por toda a atenção depositada na Comissão Nacional, o trabalho que você vem desempenhando, o trabalho que você desempenha no seu estado de Pernambuco, sendo essa grande liderança da advocacia previdenciária estadual e nacional. Está contigo a palavra, fica com Deus, irmão. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao presidente da INA, doutor Rony Duarte, a você, Chico, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Nacional, por esse convite para estar aqui hoje a falar nesse congresso tão importante, né, que é considerado, como você falou, o maior evento digital de direito do mundo, né? Gostaria de saudar a todos os presentes e espero poder corresponder à altura com todas as expectativas de cada um de vocês. Bem, o nosso tema hoje é o futuro da advocacia previdenciária pós-pandemia, né? Bem, o futuro da advocacia previdenciária pós-pandemia, para mim, Chico, estará intrinsecamente ligado ao futuro das relações sociais e econômicas de um modo geral, né? E, em hipótese alguma, ela pode estar dissociada aos efeitos da reforma da Previdência e ao processo de desjudicialização que vem por aí. O certo é que o mundo material físico que existia antes da pandemia será exatamente igual ao mundo físico pós-pandemia. O mundo físico é o mesmo, né? A diferença estará no tratamento, no comportamento das pessoas. Na verdade, não podemos mais voltar ao que era antes, né? O futuro ele foi redesenhado. E precisamos tirar lições importantíssimas dessa grande tragédia que foi a pandemia. E o que aprendemos nessa crise, né? De um modo geral, eu trago aqui três grandes aprendizados, né? Primeiro, é que não precisamos mais de tanto espaço físico nas empresas, né, nos escritórios da advocacia. Sendo o home office uma postura, uma solução também financeira. Digo também porque o home office ele traz inúmeros benefícios à sociedade, né? Destacando, por exemplo, a melhora substancial na mobilidade urbana, por exemplo, né? E no ganho de tempo que os advogados tinham de um local para outro, eu quero dizer, não só advogados, mas empregados das empresas. Um outro ponto, o segundo ponto, de um modo geral, é que as pessoas vão ficar mais conectadas, né? Então, a maioria das reuniões, palestras, audiências, despachos, será realizado por videoconferência, tá? Isso no mundo inteiro, no mundo empresarial como todo. A terceira grande questão que eu vejo aqui importante é a qualidade de vida. As pessoas passarão mais tempo com suas famílias, Chico, eu tenho certeza disso. A morte chegou, a morte é a única certeza que temos na nossa vida. E ela bateu na nossa porta e chegou muito perto de nós. Então, estar perto da família, estar perto de quem a gente gosta, né? Vivenciar os prazeres da vida, se tornou algo muito importante, tal qual o trabalho. E como tudo isso impacta na advocacia previdenciária, né? Qual o futuro da advocacia previdenciária? E aí nós temos a advocacia previdenciária, eu quero dividir aqui em dois pontos. A advocacia previdenciária perante os órgãos públicos e a advocacia previdenciária perante os clientes, perante as pessoas físicas, perante os nossos clientes, né? Primeiro, em relação à advocacia, aos órgãos públicos. Nós sabemos que a administração é regida por 5 grandes princípios, dentre os quais, Chico, 2 desses princípios eles ganharam um contorno diferente. Eles foram redesenhados nessa pandemia, que são os princípios da impessoalidade e o princípio da eficiência. Houve um choque
de valores na sociedade civil. Sem sombra de dúvidas. Houve um grande choque de valores na sociedade civil. E o Estado precisou ser mais invisível e mais eficiente, né? E aí, o que é que eu imagino que se dará no futuro? E aí eu falo um futuro mais futuro, né? Não um futuro tão próximo. Eu penso, Chico, que as agências do INSS, no futuro, um pouco mais distante, fecharão, né? Os serviços serão prestados por meio das plataformas remotas, né? Atualmente, o meu INSS pode ser, no futuro, alguma outra. E todos os serviços serão prestados de maneira remota, por meio das plataformas, né? As perícias, por exemplo, serão prestadas, serão fornecidas pela própria empresa, de acordo com o permissivo da emenda constitucional número 103. Quem não é empregado farão essas perícias, quem sabe, através de uma teleperícia, ou presencialmente, não mais no INSS, mas nos consultórios médicos dos servidores públicos, né, que vão fazer ali a perícia. Então, acho que no futuro mais distante, esse contato vai diminuir, né? O contato, e é isso que esse isolamento social nos traz de ensinamento. A questão da teleperícia é uma questão muito delicada. Nós sabemos que ela não foi regulamentada ainda pelo Conselho Federal de Medicina, apesar de ter sido pelo Conselho Nacional de Justiça, né? O futuro chegou e não tínhamos a teleperícia. O que fez o Conselho Nacional de Justiça? O instituiu, né? A fórceps, tá? Mas é um tema que precisa ser enfrentado. É um tema que precisa ser enfrentado. As audiências, despachos, defesas orais serão virtuais e foram usados nesse isolamento social com muito sucesso nos tribunais que os adotaram, né? Nós não queremos mais voltar atrás. Imagina um advogado de Manaus pegar um avião para ir para Brasília, despachar com um desembargador do TRF da primeira região. Agora, o que é que ele faz? Ele marca pela internet e ali no dia, horário marcado, ele entra e fala com o desembargador, ganhando tempo, produtividade, gastando menos, se locomovendo menos. Nós não podemos aceitar, permitir que tudo volte como era antes. Essa pandemia nos ensinou, esse isolamento nos ensinou lições importantíssimas que precisamos, nós, como advogados e seres humanos, brigar para a manutenção do que veio para melhorar, para facilitar as nossas vidas. 2, do ponto de vista advogado-cliente. Eu acho que as consultas remotas começam a ganhar força. É claro que a primeira consulta, em razão da relação cliente-advogado ser de absoluta confiança, ainda se deve dar de maneira presencial, né? Talvez no futuro não, em alguns casos não, em alguns outros casos sim, mas a partir da primeira consulta, a relação posterior certamente se dará de maneira remota, por WhatsApp, pelo Zoom, por e-mail, por telefone, né? Não pode mais ser a regra o contato pessoal, né? Isso tem que mudar para melhor. Outro ponto polêmico, eu acho que não se conceberá mais o advogado com o cliente ao banco, né? Receber os honorários. Isso tem que vir destacado a parte do cliente, a parte do advogado. Nem precisaria mais ir ao banco, o banco deveria pagar na sua conta corrente, né, diretamente. O contato diminuirá, com ganho de produtividade. E a gente nem sabe como é que vai ser os bancos no futuro, né? A tendência é se tornarem cada vez mais digitais. Será que vão deslocar um funcionário para pagar o precatório, o RPV? Né? Então, claro, estou falando de um futuro mais futuro, né? Mas o contato diminuirá. E aí, Chico, amigos, eu queria dizer o seguinte, que essa pandemia mostrou à sociedade a absoluta importância da Seguridade Social na vida dos brasileiros, onde o SUS, né, vem dando conta da questão maior, que é a vida humana, né, tratando e reabilitando, né, milhares de infectados.
A assistência e a previdência social trouxe o mínimo necessário para milhões, milhares de brasileiros, né? Ajudando-os a ultrapassar esse momento tão difícil. E a advocacia previdenciária mostrou-se como peça-chave nessa engrenagem, né? Com o fim maior de garantir esses direitos sociais. Tá? Durante anos, Chico, a advocacia previdenciária ela foi valorizada mediante a valorização dos honorários advocatícios. Eu acho muito importante esse tema da valorização dos honorários advocatícios. Mas não podemos perder a oportunidade para mostrar a importância da advocacia previdenciária em si, um trabalho que impacta socialmente a vida das pessoas, garantindo os direitos sociais, o mínimo, né? Então, essa pandemia mostrou à sociedade a grande importância da previdência social, da assistência, do SUS, da Seguridade como um todo. Ainda falando, eu já estou terminando, mas ainda falando da relação advogado-cliente, tá? Eu acho ainda, Chico, em relação a honorários que a gente está falando, que vamos entrar no futuro numa competição de mercado. Ainda hoje, o cliente escolhe o advogado ali mais próximo a ele, né? Mas no futuro, com a tecnologia, com a conectividade, se passará a procurar também advogados que cobrarão honorários de maneira mais razoável. Nossa atividade entrará numa atividade regulamentada pelo mercado, né? E pense que o advogado que cobrar menos, cobrar de maneira mais razoável, tá? Terá mais capacidade de angariar bons clientes. Então, é importante a gente pensar isso no futuro também. Tá? O mercado vai regulamentar também o preço dos honorários cobrados. Não só a técnica, a qualidade do advogado, mas considerando a reforma da Previdência, a desjudicialização trazida por essa reforma, a diminuição das causas previdenciárias em razão da reforma, a quantidade de advogados entrando na área. Então, o mercado vai ser regulamentado pelo mercado. Os honorários serão regulamentados pelo mercado. E aí, Chico, por fim, eu quero dizer que eu acho que o futuro da advocacia previdenciária passa também, não só da previdenciária, como toda a advocacia, pela diversificação. Foi assim em todos os negócios, né? Nessa pandemia, quem menos sofreu foi quem estava diversificado. Seja nos negócios, nos investimentos e na própria advocacia. Você imagina a advocacia criminal, foi quem mais sofreu. Os processos físicos não conseguia acesso, né? A diversificação é muito importante. E aí eu quero finalizar dizendo aqui que a população acordou para a importância da Seguridade Social. Lutar pelo SUS, assistência social, previdência social, é lutar, né, pelos direitos humanos. E nós, advogados, em especial de direito previdenciário, estamos na vanguarda dessa luta. E temos que nos sentir importantes por conta disso. O Brasil, Chico, já se perdeu e se encontrou diversas vezes, né, em sua história. Está na hora de encontrarmos um rumo, né? E esse rumo é o caminho da ética. Esse caminho não pode ser o caminho sem ética, tem que ser o caminho da ética. Para a advocacia previdenciária, o rumo está exatamente nisso, na defesa intransigente de seus clientes, né? Na adoção da ética profissional, inclusive na ética concorrencial, na cobrança razoável dos honorários e, em especial, na diversificação. É isso que eu penso, Chico, sobre o futuro da advocacia previdenciária. Eu gostaria aqui de agradecer e passar a palavra aos demais colegas. Muito obrigado. Alexandre, obrigado pelas colocações. Penso exatamente como você nesse ponto. Vou deixar até para fazer as colocações futuras. Passo a palavra agora para a nossa querida e estimada Gisele Cravin-Chinchim, que vai adentrar sobre o seu tema. Seja bem-vinda, minha amiga.
Olá, pessoal. Chico, muito obrigada. Eu quero começar cumprimentando você e agradecendo o convite para poder estar aqui contribuindo e participando desse importante debate. Os meus amigos, Leandro e Alexandre, que compartilham essa honra, né, de poder estar hoje aqui conversando com toda a advocacia nacional. A gente tem um evento, realmente o maior evento de direito do mundo virtual, com mais de 87 mil inscritos, então é uma honra realmente poder estar aqui. E eu venho fazer algumas proposições, e eu acho que o tema é extremamente relevante, e veio fazer algumas proposições e alguma análise prática de como sobreviver a este momento e como alcançar esse futuro próximo ou um pouco mais distante da advocacia previdenciária, através de algumas estratégias. Eu fiz um material, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder acompanhar. Deixa eu só... que é tecnologia, né? Deixa eu só ver aqui. Aqui. Vocês conseguem ver? Tá tudo ok? A ideia é falar um pouco do que vai ser esse nosso novo normal, né, da advocacia previdenciária, e como que a gente pode sobreviver a esse momento de pandemia de uma forma proveitosa, criando estratégias para que no futuro a gente esteja preparado para as novidades que já estão acontecendo e para aquela realidade tão bem apresentada agora pelo colega Alexandre. Algumas ideias que eu trouxe, que eu venho tentando implementar na minha atuação e que eu venho sugerindo aos colegas também, através de algumas aulas ou lives, nessa ideia de compartilhar estratégias para poder alcançar o futuro com qualidade. Uma delas, sem dúvida, é o atendimento ao cliente. A gente vai ver alteração com relação a essas formas de atendimento. E essa alteração pode partir da necessidade do cliente, de eles nos contatarem, mas eu acho que também tem que vir da iniciativa dos escritórios, dos advogados, de estar preparado. Então, para os clientes que você já tem, estabeleça a comunicação por meio eletrônico. Envie, por exemplo, relatórios de processo para esse cliente. Então, se você tem a tua equipe alguém que está um pouco mais ocioso, ou se você tem um pouco de tempo, faça relatórios de o que aconteceu, né? Ali no escritório a gente costuma fazer com se teve sentença, se já teve acórdão, colocar ali a parte dispositiva e fazer no final um resuminho do que tá, qual é o momento processual, o que está aguardando, o que está acontecendo, e encaminhar por essas novas ferramentas. Talvez o cliente nunca tenha te contatado, mas ele tem um WhatsApp, ele tem um Telegram, ele tenha algumas formas de contato por e-mail que você não esteja usando. Estabeleça ou crie esse vínculo também online para facilitar o cliente, até para não estimular que muitos dos nossos escritórios estão abertos, ainda que não de forma completa, né, ou com toda a equipe, mas o cliente tem, principalmente o cliente previdenciário, ele tem aquela mania, aquela vontade, muitas vezes, de ir pessoalmente. No momento, isso coloca em risco a sua equipe e a saúde do seu cliente. Então, tente estimular essa relação tecnológica através, muitas vezes, de uma atitude proativa com os clientes antigos e também oferecer atendimentos não só presenciais, mas por Zoom, por WhatsApp, por telefone, Telegram. Então, utilizar mais essas plataformas seria a minha sugestão. A gente se adaptar à tecnologia e estimular isso nos nossos clientes para retirar um pouco do atendimento presencial. Deixa eu passar aqui. Outra coisa que eu acho bem importante para a gente cuidar é organizar a rotina da equipe. Muitos de nós estão trabalhando no teletrabalho, né, ou no trabalho de casa. Mas alguns de nós precisam ir, eventualmente, não todos os dias, mas às vezes, algumas vezes por semana, ao escritório. Quem que precisa da sua equipe ir presencialmente ao escritório? Quantas vezes por semana essa pessoa precisa ir? De que forma, né? Você pode viabilizar o trabalho da sua equipe à distância. Então, através de arquivos em nuvem, e essa troca, essa migração, digamos, para o teletrabalho, para o home office, né? Ela, como bem levantado pelo Alexandre, ela não é necessariamente uma solução imediata ou uma solução provisória. Pode funcionar com a sua equipe
de forma mais a longo prazo. Talvez nem toda a sua equipe precise estar todos os dias no escritório. E isso pode viabilizar, inclusive, uma alteração ou uma reanálise, uma reavaliação da sua estrutura física. Se a gente for olhar, inclusive em outras áreas, não estou nem falando da advocacia, estou falando de escritórios, de empresas de investimento, de várias empresas que estão, mesmo tendo condição econômica de permanecer com as suas estruturas físicas no mesmo formato, estão analisando, diminuindo salas, entregando salas que estavam grandes, salas grandes alugadas, indo para salas menores, se adequando à rotina da equipe para que nem todo mundo vá todo dia, mas que a equipe consiga muitas vezes se alternar no trabalho, parte home, parte na estrutura física. Então, eu acho que é um momento que a gente tem de se reinventar, de reanalisar ou de analisar as nossas estruturas e criar uma rotina na nossa equipe que viabilize muitas vezes o trabalho à distância, ainda que parcial, tanto agora quanto depois. Deixa eu passar aqui. Outro detalhe muito importante para a advocacia previdenciária, daí, peculiarmente, né? A gente tem que se adaptar às novas regras da reforma da Previdência, que aconteceu no final do ano passado, e agora do decreto. A gente teve a portaria 450 no começo do ano, agora o decreto 10.410. Então, é muita informação, os livros não estão atualizados. A gente tem que organizar uma rotina e metas de estudo, tanto individual quanto da nossa equipe. A gente precisa entender que o estudo, que sempre foi fundamental à advocacia previdenciária, no momento, ele é ainda mais essencial, porque a gente está trabalhando com regras que sequer estão na lei. Então, numa emenda, daí tem o decreto, daí a IN não está atualizada, a 8.213 não está atualizada. Então, está tudo bem picado, né? Tudo ainda está se construindo. E nessa construção, inclusive, a forma de estudo mudou. A gente não vai só pegar livros, porque os livros ainda estão sendo atualizados. A gente está tendo, graças ao esforço individual e coletivo da advocacia previdenciária, um aumento muito significativo de material online, inclusive gratuito. São lives, são webinários, são cursos que estão permitindo que a gente se atualize de forma gratuita. Isso está na rede, né? Esse compartilhamento de conhecimento está sendo uma coisa muito válida, muito favorável que está acontecendo nessa pandemia. As pessoas querem ajudar umas às outras, estão se unindo nessa tentativa. Eu acho isso muito bonito e eu acho que isso vale muito na questão de treinamento. Só que é muita informação, a gente tem que organizar. E muitas vezes quem organiza a equipe tem que fazer um planejamento e metas de estudo, né? Então, uma quantidade de horas por semana, talvez até organizar um estudo coletivo. Olha, pessoal, hoje a gente vai fazer tal, vai estudar tal coisa, e a gente vai conversar tal coisa, os treinamentos de equipe, fazer uma reunião do Zoom, fazer treinamentos também dentro da sua equipe é muito importante para a gente continuar evoluindo e se adaptar a esse novo momento. Outra coisa também que a gente tem que cuidar, adaptação aos atos judiciais ou até administrativos telepresenciais. O que acontece? Audiência, sustentação oral, reunião, despacho com os magistrados. O doutor Alexandre bem lembrou, agora é tudo virtual. Quando voltar, digamos, o atendimento presencial, não necessariamente esses atos vão deixar de acontecer na forma virtual. E ainda que deixem, pelo menos por esse momento, você vai ter que se preocupar não só na fala de qualidade técnica, mas também numa fala de qualidade de imagem, áudio, luz. São detalhes que, se você quer se comunicar bem, se você quer convencer, se você quer ser ouvido, não adianta você estar falando com uma sombra muito grande no seu rosto, que ninguém consegue ouvir, que ninguém consegue te enxergar. A gente tem que aprender a usar essas ferramentas de comunicação telepresencial, seja num vídeo que você vai gravar para um plenário virtual, seja num julgamento mesmo, ao vivo, em que vai ter uma reunião pelo Zoom, pelo Cibex, enfim. A tendência é que esse formato permaneça, pelo menos em alguns casos, e pode ser necessário também que a advocacia se preocupe em investir num microfone, numa iluminação, numa câmera melhor para o seu notebook. A gente vai ter que se adaptar e entender que isso não vai passar de forma completa. Então, você vai ter que ter equipamentos para poder cumprir o exercício da atividade ali também com relação à sua imagem, luz, som. E
muitas OABs, inclusive a OAB aqui de Santa Catarina, criou uma sala de teste de audiências virtuais, por exemplo. Então, faça teste nem que seja no seu Zoom com algum colega, verifique se você consegue se comunicar bem na forma online, através dos equipamentos que você já tem hoje, ou adeque para eventuais novos equipamentos. Outro detalhe também, que eu acho muito importante, não só para a pandemia, mas que eu acho que agora tem especial importância, é o que eu chamo de rotina de proatividade com relação aos seus processos, sejam eles judiciais, sejam eles administrativos. A gente sabe que no momento da pandemia, né, a justiça não parou, ela continua funcionando, mas também, às vezes, ela não está dando a atenção necessária para aquele processo, ou para todos os seus processos. Assim, eu sugiro que os advogados pesquisem e verifiquem os seus processos, se talvez uma petição, ou uma ligação, ou e-mail para a vara não pode ajudar no impulsionamento. Eu defendo que a nossa advocacia não pode ser reativa, ela tem que ser proativa. A gente não tem que ficar esperando intimação para agir. A gente tem que ter proatividade para poder impulsionar o processo sempre que ele fica parado, sempre que, por acaso, ele precise desse movimento. E, para isso, a gente tem que acompanhar. Um bom sistema faz diferença, que você possa tirar relatórios de processo parado há mais de 6 meses, enfim, para tentar, de forma proativa, mexer, movimentar esse processo. A importância da OAB nesse momento, nesse cenário, né? O papel institucional é essencial para que a gente mantenha a defesa social, mas também a defesa das prerrogativas. A gente tem novos procedimentos surgindo o tempo todo, né? No caso da advocacia previdenciária, as agências estão fechadas, até o atendimento está dificultado. E, nesse caso, lembre-se de socorrer a OAB, né? E de acompanhar também o que está sendo feito, porque todos os dias as seccionais e o Conselho Federal têm colocado novidades nos seus sites, e muitas vezes a advocacia teria acesso a uma solução, mas ela ainda não conhece, porque ela não está acompanhando essas medidas que estão sendo tomadas. As OABs do país e o Conselho Federal têm atuado na defesa das prerrogativas e na defesa do devido processo legal para todos esses atos, né, ou essas novas rotinas processuais que estão sendo criadas. Então, acompanhe para ver se, ao ter um problema, já não existe uma solução institucional que foi obtida através do papel e do trabalho dos colegas que estão voluntariamente trabalhando aqui junto à OAB. Outro detalhe, já estou encerrando, que eu sei que o tempo aqui é escasso, é criar um planejamento e acompanhar os números do seu escritório. Quais são as suas metas para o segundo semestre? Como que você pretende alcançá-las? Você vai investir em equipamento? Você vai investir ou diminuir sua equipe? Você vai diminuir a despesa de sua estrutura? Qual é o seu gasto mensal? A possibilidade ou interesse de diminuição? Como é que você está organizando o teu escritório? E quais são as tuas metas, não só para o segundo semestre, para o ano que vem e para daqui a 2 anos. Então, o planejamento estratégico ele é essencial e ele é vinculado também a números, seja números financeiros do seu escritório, custo, receita, mas também números processuais. Quantos processos você ajuiza por mês? Quantas ações, quantas sentenças você tem? Nesse momento, um bom sistema também é importante, tanto de administração financeira quanto de administração processual. E, já encerrando aqui, eu gostaria de trazer 3 palavras-chave que eu tenho procurado, até como um mantra, né, nesse momento, assim, é de a gente pensar na superação dos problemas. Então, a gente tem que conhecer os desafios, a gente tem que entender os desafios, os problemas e os obstáculos que estão surgindo para a nossa advocacia diária. A gente sabe que mudou muita coisa, a gente está tendo que se adequar, a gente está tendo que reinventar soluções, mas a gente tem que focar na solução, a gente tem que conhecer os desafios e os problemas, a gente tem que focar na solução, não adianta ficar reclamando. O que a gente pode fazer para isso? A gente conta com a OAB também participando na solução, e é importante que vocês participem das comissões estaduais, né? Se aproximem, entendam e acompanhem os movimentos que estão sendo feitos dentro das OABs, das seccionais, e também foquem nas soluções dos problemas dentro dos seus escritórios, das suas rotinas diárias de trabalho. O segundo mantra que a gente tem que ter é o estudo. A gente tem que entender que a advocacia previdenciária sempre esteve em constante reforma, digamos assim, eu já sobrevivi a algumas,
E nesse momento a gente está passando, inclusive, por muita instabilidade legislativa, normativa. A gente sequer tem uma lei especificamente, né, atualizada, a IN não está atualizada, a gente tem um decreto que regulamenta a emenda e que daí vai contra as normativas da 8.213, enfim, muita coisa a se estudar e muita coisa a se construir também, né? Então, muita interpretação a ser feita, um pensamento crítico na hora da aplicação dessas normas que são conflitantes, lembrar da pirâmide de Kelsen, né? Decreto não pode sair restringindo o direito. E a gente tem as questões processuais também, principalmente as mais recentes, decorrentes da Covid, então, plenário virtual, julgamentos por telepresenciais, julgamentos em que o memorial ou o vídeo só é aceito dentro do sistema, que você não tem realmente um julgamento ao vivo, um monte de problemas que envolvem a gente estudar, entender e se adaptar. Claro, lutar pelas modificações, mas no momento, se é aquela que você tem disponível, você tem que estudar e entender como que aquele ato pode ser produzido. E, por fim, a questão de estratégia. Façam um planejamento estratégico dos seus escritórios, façam um planejamento estratégico dos seus pessoais, tenham metas, aprendam, planejem e executem aquelas metas, né? Então, procurem colocar em prática aquilo. Sempre pense o que eu quero, como que eu vou obter aquela solução, para que a gente possa, então, chegar nesse futuro e vencer, né? E o futuro, na verdade, é aquilo que a gente constrói hoje. Então, para a gente viver o novo normal da advocacia previdenciária, a gente já está no dia a dia... Oi. Nós temos só 10 minutos para o final do painel. Tá. Não, já vou encerrando. Então, a gente já está vivendo isso. Por isso, a minha sugestão que a gente tome esse cuidado com relação à execução também das metas. Muito obrigada. Passar rapidamente a palavra para o nosso colega Leandro Pereira. Manda um abraço, meu amigo. Beleza. Obrigado a todos. Chico, obrigado pelo convite. Dizer que é uma honra participar de um evento aqui do Conselho Federal, ainda mais do lado de amigos, como a Gi colocou, do Chico, do Alexandre, da Gisele, que a gente consegue atuar muito juntos aqui, principalmente aqui no Sul, nessa nossa amizade, a gente consegue desenrolar bastante coisa. E hoje, juntamente com os colegas na Comissão Nacional, também a gente tem conseguido fazer o papel da OAB. Como a Gisele colocou, precisa do advogado, precisa desse papel da OAB, e a gente cobra da OAB, a gente cobra dos parceiros, a gente cobra dos membros, dos amigos, colegas, essa atuação, porque a OAB demanda atenção, a advocacia demanda atenção. Todos aqueles personagens do judicial, do administrativo, demandam atenção da OAB, demandam atenção do profissional, demandam atenção do advogado. Então, a minha fala, eu venho trazer um link aí no que o Alexandre falou, no que o Chico falou, no que a Gisele falou, com relação aos cuidados, às preocupações, enfim, as inovações e adequações dos advogados a esse novo normal. A esse novo normal que a gente imagina como vai ficar. Esse novo normal que a gente não sabe se é amanhã, se é semana que vem, se é o ano que vem, se é em 2022. Temos acordos já sendo firmados para final de 2021. Então, a gente já está pensando lá na frente, são as metas, é o que a gente imagina que a gente deva ter de cuidado e de responsabilidades. Nessa nossa necessidade de adaptação e de inovação, a gente vê o que o doutor Alexandre colocou, a questão da virtualização dos procedimentos previdenciários, sejam eles no administrativo e no judicial. O judicial hoje, já a maioria dos estados, acredito, muito poucos, aí não tem o processo administrativo, o processo judicial eletrônico, mas que já estão encaminhando para esse rumo aí. Já no administrativo, hoje, há quase que a virtualização dos procedimentos. Não são todos os serviços disponibilizados à sociedade e muito menos ao advogado aí. Mas o caminho da virtualização está aí. Fechamento, a não abertura das agências,
o fechamento de agências quando elas abrirem, porque tem agência que não vai abrir. Dentro da pandemia, tem agência que os servidores, a grande parte deles estão no grupo de risco. Então, essas agências não vão conseguir, não tem número suficiente de servidores para abrir. Algumas agências com deslocamento de servidores vão fechar. Aqui em Curitiba, já foi fechada uma agência da capital, porque não tinha servidor para trabalhar nessa agência e ela foi direcionada para o atendimento virtual. Os cuidados da OAB quanto aos direitos dos cidadãos, quanto às prerrogativas profissionais, vêm nos procedimentos que estão sendo adotados neste momento de pandemia e que ficarão para o futuro, que o Alexandre colocou. Qual o futuro? Da semana que vem, do mês que vem, a teleperícia, a teleaudiência, ou audiência por vídeo, a questão de novo tipo de perícia, perícia simplificada, enfim, que já existe, mas ela está entrando nesse novo normal. E o cuidado da OAB vem justamente aqui, com relação a esses direitos dos cidadãos, que sejam respeitados, seja no acesso à justiça, seja nos direitos materiais, ou nos seus pedidos de produção, na oportunização da prova, porque ele tem que ser oportunizado, tem que ser disponibilizado ao cidadão. Quando a gente fala do procedimento eletrônico administrativo, a gente entra naquela gama de sistemas, naquela gama de plataformas, naquela imensidão de plataformas que a gente nem entende o que é. A gente vai falar de Meu INSS, a gente vai falar de INSS Digital, a gente vai falar de GET, de SAT, de GERID, de Prisma, de Plenos, de CNIS. E a gente tem tudo isso funcionando para que a gente possa trabalhar. Então, nós temos que ter essa adaptação, esse conhecimento do que é o Meu INSS, do que é, pelo menos, o INSS Digital. A diferença entre os dois. Meu INSS é disponibilizado para a sociedade. INSS Digital para o advogado. Tudo bem que muitas vezes a gente tem que acessar o Meu INSS para ter acesso às informações daquele cidadão, daquele segurado. Aqui vem a responsabilização, Lei Geral de Proteção de Dados e a 13876, que veio convertida da medida provisória 871, que fala da responsabilização do terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber de um benefício concedido mediante fraude. O advogado é um terceiro beneficiado no benefício concedido? Ele ganha honorários em cima daquele benefício. Qual é a nossa responsabilização quando a gente junta um documento que a gente entra com o nosso CPF, com o nosso nome, nosso acesso, nosso login, nossa senha, e a gente autentica aquele documento? Essa responsabilização tem que ser cuidada. Essa responsabilização de direito de acesso ao Meu INSS, de buscar as informações do seu cliente no Meu INSS, tem que estar em contrato, tem que estar em procuração, porque ele vai ser chamado num pente fino nessa situação da responsabilização, e ele vai dizer, não, fui eu que levei esse documento lá para o meu advogado, eu que levei aqui essa declaração do trabalhador rural, autodeclaração preenchida, eu que levei lá para ele, ou qualquer outro documento, um PPP, fui eu que levei lá, ele foi concedido mediante fraude, da culpa. Não, ele vai falar, não, foi o advogado. Aí, o INSS, numa defesa, numa busca pela responsabilização, vai entrar lá no sistema e vai ver o quê? Que o IP da máquina do advogado entrou no Meu INSS, tirou todas as informações que precisava, entrou no INSS Digital, fez o protocolo e autenticou o documento no carimbinho lá do lado direito, no novo requerimento, na plataforma nova. Então, gente, essa mudança, tive que trazer de uma maneira rápida aqui os sistemas, aí queria trazer esses REC, INSS, Meu INSS, INSS Digital. Esses REC está passando por uma grande modificação. Tivemos uma reunião na semana passada aqui pela OAB Paraná, que teve a participação do presidente Cocou, com o presidente do CRPS, e ele trouxe, para uma alegria nossa, CRPS 5.0. São inúmeras adaptações.
Já está subindo versão no meu INSS e no INSS Digital para que o conselheiro tenha acesso ao documento juntado na plataforma Meu INSS ou no INSS Digital e seja avisado disso. Então, nos próximos dias, senhores advogados e advogadas, nós já teremos graças a Deus, essa atualização do sistema para que o conselheiro seja informado e a gente busque também juntar os nossos documentos, já tem aí nos sites, aí no site do CRPS, os acessos às juntas, dos presidentes das juntas, para a gente mandar recursos, fazer protocolo de documento até quando apregoado o julgamento. Tá? Então, fica a responsabilidade dos advogados naquilo que ele está atendendo do seu cliente, naquilo que ele está juntando nas plataformas para buscar o direito do cidadão. A OAB, cuidando tanto do direito do cidadão, quanto das prerrogativas profissionais dos nossos advogados parceiros aí. Rapidamente, que eu tinha para dizer, presidente, obrigado aí, e estamos juntos. Obrigado a todos os colegas, em especial Alexandre Vasconcelos, Gisele, Leandro, para acompanhar a gente, nosso trabalho na Comissão Nacional, segue aí, através do Instagram de cada um, a gente consegue acompanhar. Agradecer especialmente ao presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, pela sensibilidade em nos dispor essa pauta tão sensível para a advocacia nacional e para os cidadãos da Previdência Social, e também ao nosso presidente da Escola Nacional da Advocacia, nosso querido Rony, pelo grande trabalho. E não podemos esquecer aqui da nossa vice-presidente, Suzy Ferraro, que não pôde participar, infelizmente, mas fica aqui o abraço dessa Comissão Nacional para com a colega. E quem faz essa máquina funcionar, esse sangue fluir, que são todas as comissões de direito previdenciário do país, pelo excelente trabalho que é prestado para com a advocacia estadual e nacional. Gente, fica meu abraço, um grande beijo no coração de todos vocês. Estamos aqui na luta diária pelo exercício e por nossas prerrogativas, né, que não sejam violadas. Gente, muito obrigado, beijo no coração de todos, obrigado a todos, fiquem com Deus, estamos aqui à disposição. Valeu, um abraço.